Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Que Lei é Essa? E na presença do advogado criminalista, Dr. Davi Rodney. E hoje nós traremos aqui um tema bastante interessante para um debate. É muito mais do que uma conversa, é um debate sobre maioridade penal. Vamos tratar esse tema com detalhes, junto com o advogado criminalista, operador do direito, que vai trazer para a gente o que de fato é esse tema, se isso pode acontecer aqui no Brasil, ou seja, essa redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, e enfim, vamos trazer aqui tudo o que envolve, todas as informações que envolvem esse tema tão importante para o nosso país, que é a maioridade penal. E antes de começarmos, como de costume, vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa polo preta com branco, uma calça jeans azul e sapato social preto. Estou sentado em uma cadeira também na cor azul. À minha frente, uma mesa de centro com duas canecas. O nosso convidado, o Dr. Davi Rodney, está sentado em uma cadeira verde, tem cabelo curto preto, barba cerrada, pele branca e está de óculos. Ele veste uma roupa social cinza e por baixo uma camisa social cinza, uma gravata roxa, meia cinza e sapato social na cor marrom. Atrás de nós uma grande televisão que ficam passando as informações do quadro Que Lei é Essa? Maioridade penal e duas mesinhas com dois abajures. Dr. Davi Rodney, agora sim estamos preparados, tudo pronto para começarmos a falar de maioridade penal. E quando a gente fala sobre isso, gera um burburinho enorme, né? Porque tem pessoas que são a favor da maioridade penal, tem pessoas que não são a favor da maioridade penal, e como muito falamos aqui no nosso canal, cada um tem a sua opinião, mas é muito importante a gente trazer um operador do direito, um profissional, que vai trazer para a gente a técnica do que envolve esse tema que se chama maioridade penal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo, pelo convite, mais uma vez aqui com vocês. De fato, é um assunto também sempre que rodeou o nosso Congresso, né, e muitos operadores do direito em si, né. Nós temos muitos autores de livros no Brasil que defendem há muito tempo a redução da maioridade penal, né. Ainda não aconteceu, eu acho que é um caminho inevitável, na minha opinião indesejável, mas acho que em algum momento isso vai acontecer, né? Porque a mensagem que se passa à população, ainda que superficialmente, é de que determinados jovens e adolescentes têm capacidade de entendimento sobre suas condutas e a capacidade de escolha entre o bem e o mal, né? Enfim, seriam capazes de responder criminalmente por suas condutas. Como um adulto, né? Como um adulto, exatamente. Como um adulto, nos mesmos termos de um adulto. Mas a gente precisa também desmistificar algumas coisas, né? Principalmente as pessoas com idade mais avançada costumam muito repetir frases como como é adolescente não vai ser preso, né? Se tivesse feito 18 anos, faltava uma semana para fazer 18 anos. Se tivesse praticado esse crime uma semana depois, estaria preso. Agora, porque praticou uma semana antes de completar 18 anos, vai ficar impune. A palavra impune sempre vem, impunidade e suas variações, sempre estão acompanhadas em todos os discursos que visam endurecer de alguma forma as leis penais no Brasil. Sempre, né? Sempre. Ela não está associada a estudos, a bases de fatos sólidas. Dificilmente você vê estudos falando, olha, precisa realmente reduzir a maioridade penal, ou precisa aumentar as penas no Brasil. Dificilmente, muito dificilmente. Mas, aproveitando, tinha uma professora da USP, já falecida, chamada Ada Pellegrini Grinover, e ela escreveu um livro em 1990 em que, na introdução, ela falava isso, de que as forças públicas, principalmente aquelas voltadas à repressão criminal, costumam gerar, elas mesmas e de forma artificial na população, uma insegurança projetada, né? De forma a legitimar as ações dos políticos, as ações das políticas públicas, na verdade, normalmente representadas, nesse caso, pelo Congresso Nacional, com vistas a endurecer as penas,
reduzir o limite da maioridade penal e também para amadurecimento ou fortalecimento das próprias forças de segurança pública. Então, quando a gente fala de melhorias de salários para policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, etc., a gente sabe que é necessário. Ninguém, em sã consciência, discorda disso, né? E por isso também passa a solução do problema. Eu acho que a redução da maioridade penal para 16 ou 14 anos, como se quer, uma vez ou outra no Brasil, eu acho que também não é tanto a solução do problema. Tá. Visando que isso pode acontecer, tá? Qual seria o procedimento necessário para isso, doutor? O que muda na nossa Constituição? Olha, precisaríamos de uma emenda à Constituição, primeiro, partindo do pressuposto de que isso seja possível. O dispositivo constitucional que estabelece os 18 anos como o limite da maioridade penal, se eu não me engano, 227, se eu não me engano, para muitos é alçado como um direito e uma garantia individual. E se assim for, não é passível de alteração por se tratar de uma cláusula pétrea, o canal já falou disso antes, que se tratam daqueles dispositivos que nem por emenda constitucional podem ser mudados, né? Mas há quem diga que não, porque ali ele fala de abolir, né? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, veda as alterações que digam respeito à abolição de alguns pontos dela mesma, a Constituição. E um deles são os direitos e garantias individuais. Certo. Então, quem é a favor da redução diz, ao reduzir eu não estou abolindo uma garantia, eu estou modificando. Na minha opinião, está abolindo. Tá? A escolha, a eleição desses 18 anos não foi por acaso e ela se deu lá na Constituinte, né? Então, ela está inserida num contexto de especial atenção da Assembleia Constituinte, a ponto de, ao meu ver, se enquadrar como um direito e uma garantia individual impassível de alteração. Mas, caso se entenda de forma contrária, a Constituição precisaria ser emendada, e aí aquele procedimento de votação dupla em cada casa, né? Ora na Câmara dos Deputados, depois no Senado, e com a aprovação de 3/5 no mínimo em cada uma dessas votações. Certo. E, doutor, quais seriam as principais consequências da alteração da maioridade penal para o nosso país? Um aumento do encarceramento das pessoas. Mas veja, quando eu digo encarceramento, como você bem pontuou no começo da entrevista, é um encarceramento equivalente ao dos adultos, né? Então, as penitenciárias e CDPs, que são centros de detenções provisórias, devem sofrer um aumento considerável de suas populações. Não vai resolver a insegurança do lado de fora, mas vai aumentar um problema que já existe lá dentro. Mas a este respeito, essa diferenciação entre criança e adulto não quer dizer que a criança e o adolescente são impassíveis de ficarem reclusos. Atualmente, eles são presos, né? Só não tem esse nome, né? A prisão dá lugar a uma internação compulsória. Mas essa internação compulsória de no máximo 3 anos, certo? De no máximo 3 anos. E depois desses 3 anos ele é recolocado na sociedade. Ele é recolocado na sociedade. Esse limite de 3 anos, ele tem também seus porquês, né? Se diz que entre os 18 e os 21 anos, você tem uma finalização, isso a área da psicologia explica bem, você tem uma finalização, uma sedimentação da constituição de capacidade de entendimento do adolescente, né? Então, você vai ter uma previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente de que aos 21 anos, independente do tempo que ele esteja lá, ele vai ser colocado em liberdade. Óbvio que por isso, né, você tem outro dispositivo que coloca os 3 anos como máximo. Então, ao mesmo tempo, por que você tem esse limite dos 18? Vamos supor que o adolescente foi preso na véspera de completar 18 anos. Um dia antes, vamos supor, e acontece. Ele vai ficar internado até os 21 anos, provavelmente, e que dá exatamente os 3 anos que, em outro momento, o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca como limite máximo de intervenção. Porque senão você teria um risco, né? Isso é uma questão de sistemática. Você teria um risco muito grande. Se o adolescente A comete um crime
e quase aos 18 anos, vai ficar até aos 21, e nesse momento ele vai ser colocado em liberdade, você não pode correr o risco de ter um adolescente B que pratique um crime muito parecido, mas aos 16, e vai ser colocado em liberdade aos 21, porque é o limite aos 21. Ele vai ficar muito mais tempo detido por um crime muito parecido. Aí aqui, antes que todo mundo comece a me massacrar aqui, eu estou me referindo a crime de uma forma genérica, mas para as crianças e os adolescentes se chama ato infracional, tá? Então, é só uma forma diferente e a mesma coisa se dá com a pena. Por adulto você tem uma pena e para criança e para adolescente você tem uma medida socioeducativa. Então, todas as vezes que eu me referi aqui a crime genericamente, Sim. estou me referindo a ato infracional. Certo. Doutor, nesse tema a gente consegue diferenciar maioridade penal de responsabilidade penal? A responsabilidade penal, ela objetivamente, é uma autorização jurídica para que se imponha uma consequência a uma pessoa que praticou uma conduta. Tá? Então, isso daí vai estar muito mais ligado, tecnicamente, a modelos e teorias do crime, que nesse caso se empresta aos autos infracionais, do que, de uma forma objetiva, a maioridade penal, que é um limite objetivo para se permitir a intervenção estatal daquela forma e não de outra, né, como se daria com os adultos, partindo de pressupostos que são alheios ao direito. Não são conceitos jurídicos que embasam esse limite dos 18 anos. Normalmente isso vem da sociologia, da psicologia, da antropologia. Então, são trasladar, né? É um trasladar de conceito que empresta um limite objetivo para a intervenção estatal, e é necessária. Veja, que muitas pessoas se questionam, pô, então quer dizer que no dia anterior ele não tinha capacidade, se ele fosse completar 18 anos amanhã, ele não tinha capacidade de entender o crime, mas amanhã ele tem, acordou sabendo? Não, é que a gente precisa de uma segurança jurídica e colocar um limite. Sempre vai rolar uma zona cinzenta para mais e para menos. Então, talvez, de fato, alguém com 17 anos e 10 meses já tenha uma capacidade jurídica, uma capacidade de entendimento extraordinária. Mas talvez uma pessoa com 18 anos e 6 meses, com 19 anos, não tenha a mesma capacidade. Sim. Então vai rolar vai ter essas zonas cinzentas inevitáveis, mas que por uma questão de segurança jurídica, precisamos ter um limite objetivo, que é o da maioridade penal, atualmente no Brasil, 18 anos. A gente pega vários casos aqui no canal, inclusive, que os autores desses crimes são, eu não vou chamar nem de jovens, mas sim adolescentes, crianças de 12, 13 anos, que já praticam crimes bárbaros, matam a mãe, matam o pai, matam o irmão. Então a gente viaja até um pouquinho mais baixo, né? A gente sai dos 16 anos e viaja para esses 13, 14 anos. Mas, doutor, me surge aqui uma dúvida. Você não acha que seria interessante a gente traçar um modelo de penalizar, assim como o adulto, adolescentes de 16 anos que praticam crimes hediondos? Eu estou dizendo, homicídio qualificado, um estupro, enfim, essa base de crimes que estão dentro desse guarda-chuva de crime hediondos. O modelo que a gente utiliza no Brasil, e a gente empresta isso de muitos outros países, que é o da proteção integral da criança, impede a gente falar em penalização, da gente ter essa ideia de penalização. Embora na prática ela esteja lá. Né? Quando a gente interna compulsoriamente um adolescente, a gente sabe, ou melhor, a gente coloca isso até em mais relevo. A primeira ideia que vem na nossa cabeça é que ele está sendo punido por aquilo que ele fez, e para ele também tem essa ideia de punição. Mas a proteção integral da criança e do adolescente não fala em punição. Ela visa um contexto muito maior da criança e do adolescente, no sentido de dar a ele, em todos os aspectos da vida dele, inclusive interferindo na vida familiar dele, a possibilidade de ele se tornar um adulto responsável. O que eu vejo como, eu não vou dizer como uma necessidade, mas talvez uma possibilidade, é um endurecimento em questão a esse tempo de internação. Tá? Tem estudos que, assim, pelo menos de um ponto de vista técnico, permitiria ultrapassar um pouco esses 21 anos. Tá? No momento em que a criança ou adolescente está internado, vamos dizer, não para ser penalizado, que vai até os 21 anos, então até ele vai ficar internado com uma forma de tutela estatal sobre a vida dele. A partir dos 21, em tese, ele poderia ficar mais um pouco já entendendo aquilo que ele fez no passado.
claro que dali em diante você já não está mais punindo a mesma pessoa, já é uma outra pessoa. Né? Isso não precisa ser um jovem infrator para saber. Todos nós, dos 18 aos 25, tivemos uma alteração de comportamento gigantesca perante nós mesmos, perante Sim. o Estado, perante a sociedade, perante a família, enfim. Então, acho que alguns mecanismos podem ser manejados de forma a dar uma resposta para a sociedade, que a sociedade busca, mas sem perder de vista nunca, jamais, essa proteção integral da criança e do adolescente, que é muito mais uma fumaça de princípios. Né? Quando eu digo fumaça, é no sentido da capacidade de envolver tudo aquilo que ela encostar. Então, se é para lidar com a internação, a proteção integral tem que estar lá. Né? Aqui em São Paulo, a Fundação Casa, de certo modo, desempenha com certo sucesso essa proteção integral. Eles têm educação de qualidade, têm refeições de qualidade, cursos profissionalizantes de qualidade. Mas essa proteção integral, a gente costuma falar muito dela exatamente nesse contexto de atos infracionais. Mas não, os compromissos que o Brasil assume internacionalmente são muito mais amplos. É num sentido da vida da criança e adolescente antes de um possível ato infracional. Né? Então, as escolas brasileiras devem, desde sempre, atender à proteção integral da criança. A inserção, a profissionalização e a inserção no mercado de trabalho também faz parte. É que a gente costuma se preocupar ou falar mais desses aspectos da proteção integral no momento em que se está discutindo o ato infracional. E veja que isso é tão incômodo, a ponto de virar contra a criança e o adolescente. Porque qual que é a sensação que se passa à população? Proteção integral. Eu estou protegendo integralmente um jovem infrator. Mas não, o Estado tem essa responsabilidade com um filho de vocês que estão em casa, ou que estão na escola e são bonzinhos, né? Para evitar a necessidade de fazer uso de internações. Mas, enfim, eu acredito que o endurecimento seja possível, embora não recomendável, pelo sempre e mesmo argumento de que não é esse o problema da criminalidade, seja para adultos, seja os atos infracionais para as crianças e adolescentes. Né? Claro que às vezes você tem alguma coisa, alguma convulsão no meio de uma comunidade que gera, de fato, alguns tipos de infratores, como você tem atentados nos Estados Unidos com uma frequência maior do Todos os dias, quase. Muito maior que no Brasil. Mas, como sempre digo, é fruto da sociedade que está inserida. Né? Então, se os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças cometem mais atos infracionais do que em outros países, é porque alguma coisa está errada antes. Na base. Na base. Educação, criação de moral, ética, família e tudo mais. Então, você pode até tentar tampar o sol com a peneira para dar essa ilusão, principalmente para a população insegura que temos, de que algo está sendo feito. Até porque essa é uma resposta populista e mais imediata. Né? O aprovar de uma lei sempre gera na população uma sensação de que, olha, agora vai. Mas o trabalho que tem que ser feito, às vezes, é aquele que ninguém vê ao longo de uma geração. Né? Se as escolas hoje fossem totalmente remodeladas, feitas do zero, de um padrão perfeito, a nossa geração não colheria os frutos. Né? A nossa geração continuaria ansiando por mais lei, por mais pena, por redução até os 12 anos, talvez. Né? Então, acho sim, respondendo a sua pergunta, que para determinados atos infracionais, como naqueles equiparados a crimes hediondos, até se possa pensar em alguma resposta mais dura, mas não a redução da maioridade penal. Eu te questiono isso porque eu muito ouço, né? Um jovem de 16 anos, ele já está ali na cadeira de votação para o mais alto grau escalão do nosso país, que é a votação para presidente. Então, se um jovem de 16, 17 anos já pode votar para alguém que vai assumir a maior cadeira, né, do nosso país, que é o cargo de presidência,
ele também já está apto a responder por um crime ou, na verdade, por um ato infracional, da mesma forma que um adulto. Ou seja, é como se a cabeça de um rapaz ou de uma garota de 19 anos, 20 anos que comete um crime é a mesma de um rapaz ou uma garota de 16 anos que também comete o ato infracional. Então, me surge essa questão, né? Por que de fato um jovem de 16 anos já pode ser responsabilizado? Isso é uma responsabilidade muito grande e muitas vezes talvez ele não tenha nem o conhecimento daquela pessoa que vai ser nosso presidente ou a nossa presidente da República, mas comete um crime, né? Sim. São aspectos diferentes, né? E se a gente tiver que equalizar ou deixar as coisas na mesma balança, eu escolheria que o jovem de 16 anos deixasse de votar e passasse a votar aos 18 junto com a sua... quando inaugura, né, a responsabilidade penal. Eu digo se tivéssemos que realmente colocar no mesmo patamar. Mas tudo tem uma razão de ser. A opção de se estender a votação, o direito de votar, perdão, às pessoas com 16 anos, faz parte exatamente da proteção integral da criança e do adolescente, né? Porque ele sabe, em tese, quais são as suas necessidades, muito mais do que um adulto, talvez. Na escola, por exemplo. Por mais que ele leve para casa e fale assim, pai, ó, meus professores são ruins, ou as carteiras estão quebradas, as cadeiras. Ele tem essa sensação próxima e com essa capacidade de entendimento. E se ele votar errado, o problema não é dele. Se ele votou errado, porque, veja bem, o erro do resultado de uma eleição, por exemplo, não pode jamais ser atribuído a quem votou só, e sim por quem é candidato, por quem está candidato. Não é? Você só vai saber se a pessoa errou ou acertou ao fim do mandato, certo? Então faz parte. É como quando se estendeu o direito de votar aos analfabetos. Por que se proibia os analfabetos de votar? Porque, em tese, não tinha capacidade de entendimento, não estuda política, nunca leu Sócrates, nunca leu... As políticas públicas eram voltadas, ou deveriam ser voltadas, ou, com toda certeza, afetavam, em sua maioria, exatamente os analfabetos, que era a maior população, era a maior parte da população brasileira, né? Então, quando você traz os analfabetos, os pretos, para votarem, você ganha politicamente, você ganha legitimidade de agir, não é? Então, se nós temos como uma das principais esferas da sociedade os adolescentes, as crianças, etc., nada mais justo que você recuar um pouquinho e dar a eles esse direito de votar. Mas, repito, ao votar, ele não coloca algo grave em risco. Porque ele não está votando num ditador em tese, ainda que a pessoa possa virar um ditador depois. O erro não foi da pessoa que elegeu, não é? O erro foi do próprio candidato que fez mau uso do aparato estatal. Então, é muito diferente você tentar equalizar nesse sentido. É igual a legislação civil. A legislação civil prevê diversos direitos à pessoa com 16 anos, né? Até menos. Uma criança, nesse caso, com 14 anos, que engravida ou é engravidada e tem filho, quase automaticamente ela começa a gozar de direitos civis que antes ela não tinha. Porque se pensa exatamente como você disse. Já que ela vai ter que desenvolver, ainda que a muito custo, capacidade de criar um filho, ela também agora pode casar, por exemplo, né? Mas nada que tenha a ver nunca vai ter uma sequência aritmética ou um paralelismo entre os direitos civis, direitos políticos, com o direito penal, que é a face do Estado que mais incisiva e mais gravemente atinge a vida das pessoas, né? Então, de novo, a redução da maioridade penal passa muito mais no porquê, propriamente dito, do que para cobrir uma lacuna, que não existe essa lacuna, não existe. Essa sensação, os 3 anos parecem poucos
parece pouco tempo na mão de desavisados ou de pessoas que não têm responsabilidade pelo menor que está ali. 3 anos é o tempo de 2 pós-graduações para os adultos. É tempo mais do que suficiente para o Estado, enquanto tutor daquela criança, daquele adolescente, se quiser efetivamente, colocá-lo em plena cidadania de volta à sociedade. Com pleno exercício dos seus direitos e deveres, com entendimento, com profissão, de volta à sociedade. É mais do que suficiente. Essa internação compulsória, na verdade, é a medida socioeducativa que mais pune, vamos dizer assim. Porque, na verdade, essas medidas socioeducativas, elas são aplicadas de acordo com a gravidade da infração cometida, certo? Antes dessa medida socioeducativa de internação compulsória, doutor, o que nós temos? Isso, exatamente. A internação compulsória é, dentre as medidas socioeducativas, a mais gravosa. Né? Mas antes disso, nós temos advertência, né, que é uma admoestação ali, uma bronca, numa audiência. Há um dever de reparação de danos, como uma condição de não ter uma medida mais gravosa. Temos uma semi-liberdade, liberdade assistida. A liberdade assistida é a que antecede, propriamente dito, a liberdade plena, vamos dizer, do menor infrator. E ela é muito interessante. O Estado nomeia, de certo modo, uma equipe multidisciplinar para fazer um acompanhamento diuturno daquele adolescente, agora em liberdade. Então, visita a casa para ver como que tá ali, como estão as instalações, se não passa fome. Porque muitos dos delitos praticados, ou dos atos infracionais praticados, passam pela fome. Muitos passam pela fome. Ou seja, eles praticam o crime porque passam fome. Ainda que não diretamente. Explico. A fome é o primeiro sintoma. Ah, mas porque ele tem fome, então os atos infracionais deveriam ser relacionados à comida. Deveria furtar comida, roubar comida. Mas não é. Esse é o primeiro sintoma de doenças muito mais graves. Porque se falta comida, falta todo o resto. Falta o tênis, falta o calçado, falta educação. Se falta comida, mesmo que o professor seja maravilhoso na escola pública, o aluno não consegue absorver corretamente, adequadamente conteúdo, enfim. Então, a semi-liberdade proporciona, ao mesmo tempo, um aspecto de vigilância para o menor, que está sendo vigiado nos seus afazeres, inclusive a escola tem que mandar boletim, trocar essas figurinhas entre os tutores do adolescente e os diretores da escola. E, ao mesmo tempo, serve também como uma espécie de vigilância para o próprio Estado. Muitos adolescentes que voltam a cometer atos infracionais na semi-liberdade, olhando muito meticulosamente, você vai ver que já apresentavam essa possibilidade ao Estado, que estava vigiando. Não é? Então, não adianta também o Estado lá na casa do menino, da menina, tá faltando comida, não tem luz, o esgoto passa debaixo da cama do menino, colocar isso num relatório e colocar no processo. Não adianta de nada. Você está vigiando o menino, mas você não está se auto-vigiando enquanto o seu dever, né, de suprir essas necessidades. Senão ele vai voltar. Ele vai voltar. Inclusive vigilância em relação a amizades, a locais em que ele frequenta à noite, enfim. Então é uma vigilância dupla, ou deveria ser. Então tem todas, de fato, são 6 medidas no total, combinadas ou não, de medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito importante a gente salientar aqui que o Estatuto da Criança e do Adolescente é quem de fato assegura os direitos às nossas crianças e adolescentes. Sim, você tem previsões constitucionais, né? Como sempre, quase sempre. No Brasil você vai ter... São os aspectos? Isso, não. São cláusulas gerais da Constituição que vão prever direitos e garantias. A nossa Constituição é uma das mais abrangentes do mundo, assim. Ela é muito grande mesmo. Ela prevê coisas ali que nem deveria, talvez. Mas, claro, as nossas crianças e os adolescentes são importantes, então ali já começam a nascer diversos direitos da criança e do adolescente. E a principal legislação que vem logo após, inclusive, a nossa Constituição é o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, que é de 1990.
Então, 2 anos depois. Então, ela tenta ali colocar na prática todo aquele anseio que a nossa Constituinte teve mesmo de proteção integral à criança e ao adolescente. E é bonito, viu? O Estatuto da Criança e do Adolescente é bonito demais. Como sempre, é o tipo de legislação muito bonita que precisa ser aperfeiçoada na prática, né? Você vê que, normalmente, os atos infracionais, ou até crimes, quando estão previstos para adultos em leis esparsas, que a gente chama de leis esparsas, que estão fora do Código Penal, normalmente essas leis tratam de muitas coisas até chegar na disposição dos atos infracionais. E isso é interessante de se ver, porque, de fato, é quase um passo a passo que o Estado deveria fazer. Talvez, se ele seguir as primeiras disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não chega no ato infracional com frequência, ou não com a frequência que chega hoje em dia. Certo. Doutor, mais alguma coisa em relação a esse tema? Algum ponto que não tocamos aqui na nossa entrevista em relação à maioridade penal? Eu acredito que não. É importante ter essa diferenciação, né, de que não é que reina uma impunidade para os adolescentes no Brasil. Pelo contrário, ficar 3 anos internado é de uma extrema dificuldade. Tá? Nem todos os adolescentes têm esse aparato familiar que vai visitar, enfim. Então, pode ser uma reclusão tal qual a do adulto, ou talvez pior, né? Embora o Estado, de fato, ofereça uma estrutura, pelo menos em São Paulo, que eu conheço com mais acuidade, oferece uma estrutura muito melhor às crianças e aos adolescentes do que aos adultos, sem dúvida. O que possibilita a reinserção muito mais facilmente à sociedade. Isso é muito importante, inclusive. Isso é importantíssimo, assim. Eu costumo dizer que a Fundação Casa, as unidades da Fundação Casa em São Paulo, eu consigo visitar de um peito um pouco mais aberto. Você vê coisas bonitas acontecendo ali. É muito diferente de entrar num centro de detenção provisória, em que do portão, na entrada, eu já me sinto mal, e quando eu saio, fico 3 dias arrasado, pensando em alguma coisa que eu vi lá dentro. Né? Ou só o clima, o cheiro. Né? Tem um grande amigo penalista meu, que ele falava que ficava 1 semana sentindo o cheiro. E, de fato, tudo é muito específico. Mas as nossas crianças e adolescentes, pelo menos em São Paulo, têm um tratamento um pouquinho melhor. E, talvez por isso, a faixa de reincidência, embora esse termo reincidência não se deva utilizar para menores, é muito menor. O objetivo de ressocializar é muito mais comumente atingido entre os adolescentes. Eles respondem com mais efetividade a essa reinserção à sociedade. Essa ressocialização, na verdade. Eu não digo que não sei se é porque eles respondem melhor, mas sim porque o estímulo é maior. Entendi. Né? Entendi. Então, todo o oferecimento de oficinas, de educação, saúde integral mesmo. Sim. Às vezes, o adolescente tem ali dentro, às vezes não, eu posso dizer que a maioria das vezes, a esmagadora maioria das vezes, tem ali dentro coisas que eles nunca tiveram, como um cuidado com bucal, psicológico. Imagina só, envolve muita coisa, né? Exatamente. Não é simplesmente a reinserção, não. O que de fato está sendo feito para essa pessoa, seja ele um adolescente, um jovem ou um adulto, para ser colocado de volta na sociedade, né? Exato. E isso é muito, muito engraçado, porque se você... Embora a gente não tenha um cenário ideal para as crianças, e eu vou sempre tomar agora como exemplo São Paulo, ainda não é ideal, mas é muito melhor que os adultos, nós deveríamos estar discutindo tornar o tempo que os adultos passam dentro de penitenciárias mais parecido com aquele que as crianças e os adolescentes passam. E não o contrário. Eu estou querendo tirar um tempo, tem gente, né, projetos de lei para redução da maioridade penal, querendo tirar o tempo que é muito melhormente gasto nessas instituições voltadas aos adolescentes para passá-lo à penitenciária, em que nada de bom acontece. Nada com vistas à ressocialização acontece. Aí onde você tem algum resultado um pouco mais promissor, né, ainda que não seja ideal, como eu disse, a gente faz uma convulsão social no sentido contrário. Então, para mim, se eu pudesse, eu até aumentaria
a maioridade penal. Ainda que para isso aumentava o limite, vamos supor para 21 anos. Só pratica crime quem já tiver 21 ou mais. Ainda que para isso você precise aumentar o tempo de internação. Porque assim eu sei que o menino vai ficar, em vez de 6 anos numa penitenciária, vai ficar 6 anos dentro de uma instituição especialmente voltada a ele e com objetivos traçados por normas internacionais que, pelo menos, em alguma dimensão, o Brasil observa. Doutor Davi, muito obrigado pela sua participação, é um prazer te receber aqui no nosso canal. Já é a segunda vez que a gente conversa, né? Já falamos sobre prisão perpétua e agora trazemos mais um tema aí que envolve um burburinho, que envolve de fato uma convulsão social, como você mesmo disse, que é a tal da maioridade penal. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Léo, pelo convite e até a próxima. Gente, hoje eu conversei com o advogado criminalista, Dr. Davi Rodney, que é um importante parceiro aqui do canal Operação Policial. Falamos sobre maioridade penal e podemos enxergar que esses grupos que são contrários à redução da maioridade penal, na verdade eles são a favor das abordagens socioeducativas, ou seja, precisamos melhorar os problemas que vêm da base. Agradeço muito a participação de vocês, as nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. O que vocês precisarem da gente, nós estamos à disposição. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um Que Lê Essa. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.